Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de porcentagem, tá? Hoje a gente vai ver alguns cálculos muito importantes. Claro que não vai dar para abordar todos, para não ficar um vídeo muito grande. Mas o importante é a gente conhecer o que é uma porcentagem. E a porcentagem é o quê? A porcentagem é uma razão. O que é razão? Razão é uma divisão. Aí quando você fala a palavra porcentagem, daí você tira que a porcentagem é uma divisão por cento, né? Por cento. Ou seja, qualquer número que é dividido por 100 é uma razão de comparação, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 34%, isso daqui traduzido em uma fração significa 34 por 100, ok? Outro exemplo aqui, 68. 68% significa 68 por 100. Então imagine uma pesquisa de intenção de votos. Vamos supor que numa pesquisa eleitoral, o jornal fala que 68% das pessoas entrevistadas votariam no libanês, por exemplo. O que isso significa, 68%? Que de cada 100 pessoas, 68 votariam no libanês, ok? Então a gente usa a porcentagem como uma comparação em relação ao número 100. De cada 100 pessoas, de cada 100 coisas, um tanto faz isso, um tanto escolhe aquilo, ok? E como é que a gente calcula alguma porcentagem? Bom, é muito simples. Quando você tem uma porcentagem, você já viu que a gente tem que transformar essa porcentagem em fração. Só isso. E nós vamos multiplicar pelo valor da qual nós estamos calculando. Então eu tenho aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho... Deixa eu pegar aqui o canetão preto. Meu Deus, eu fiz uma bagunça aqui com os canetões. Não, obrigado. Vamos supor que eu tenho aqui que calcular 25% de 32. Como é que eu faço agora para calcular? Eu simplesmente transformo esse 25 na fração 25 por 100. Esta palavrinha D, essa conjunção D vai virar uma multiplicação e eu vou multiplicar pelo meu 32. O 2 ficou ridículo, mas tudo bem, né? E aí a gente multiplica 25 por 32 e depois divide por 100. Claro que você pode simplificar, se for o caso cortar o zero, você pode fazer o cálculo da maneira que você preferir, ok? 25 vezes 32 dá 800. E isso vai ser dividido por 100. Posso cortar dois zeros aqui, cortar dois zeros aqui, 8 dividido por 1, 8. Então, 25% de 32 é igual a 8. Outro exemplo aqui, 40% de 150. Do mesmo modo, vamos transformar 40% em fração. O D se transforma em multiplicação por 150. Vamos transformar nosso cálculo em uma coisa mais simples? Vamos cortar os zeros? Observe, na parte de cima da nossa operação nós temos um zero, dois zeros. Na parte de baixo, dois zeros também. Então, como tem dois zeros em cima, dois zeros embaixo, eu posso cortar. Sobrou o quê? 4 vezes 15 dividido por 1. 4 vezes 15, 60 dividido por 1, que é 60. Então, 40% de 150 é 60. Então, todo cálculo de porcentagem, eu quero tirar uma porcentagem disso daqui. Você transforma a porcentagem em uma fração e multiplica pelo número da qual você está tirando a sua porcentagem. E eu também trouxe aqui um exemplo no valor de um celular de R$3.500. Vamos supor, você quer um celular de R$3.500. E aí, quando você vai descobrindo o que é feito esse valor todo, você descobre que 20% todo é feito de impostos. Então, quanto de impostos você está pagando nesse celular? 20% de 3.500. Aqui eu vou ser até mais direto. 20% de 3.500, transforma o 20 em uma fração e multiplica pelo 3.500. Corta dois zeros. Tem muita gente que comete esse erro. Porque aqui tem um zero a mais, né? A gente não corta, tem que ser uma coisa justa. Cortou dois zeros em cima, tem que cortar dois zeros embaixo, tá? Isso justo. Nada de cortar 3 em cima, 2 embaixo. Não. Vai sobrar o quê? 20 vezes 35, R$700. Então, de imposto seria R$700,
ok? A gente também pode tratar sobre aumento e diminuição de porcentagem, que é uma coisa que aparece muito em exercícios. Então, por exemplo, vamos supor que, né, alguém está estagiando e recebe um salário fixo de R$ 800, beleza. E aí, essa pessoa, ela faltou algumas vezes, atrasou algumas vezes, e por conta disso ela vai ter o salário reduzido em 15%. Então, qual será o novo salário da pessoa? Vamos ter aqui uma ideia? A ideia que nós vamos ter é qual? O salário que a pessoa normalmente ganha é tudo que ela ganha. Então, se é tudo que ela ganha, é 100% do salário, certo? Então, a pessoa ganha R$ 800, isso para ela significa 100% do salário, certo? Se ela sofre uma redução, como aqui no nosso exemplo, de 15%, ela vai receber naquele mês 100% do salário? Não. Se vai reduzir o seu salário, ela vai receber apenas 85% do seu salário. E quanto que é 85% desse valor? Aí você calcula do jeito que a gente já sabe. Eu vou deixar no PDF aqui do lado a resolução para quem quiser. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, depois eu vou arrumar um drive e colocar na descrição do vídeo o drive com todos os PDFs, todos os vídeos também. Valeu? 85% de 800, 85 por 100 de 800. 2 zeros, 2 zeros. Se a gente multiplica 85 por 8, vai dar 680. Entenderam por que virou 85%? Ele tinha um salário que significava 100% para ele, mas por questão de faltas diminuiu em 15%. Então a gente vai calcular aqui 85% do salário dele, 85% de 800. Claro que você também podia ter feito uma regra de 3. Você podia ter colocado assim: 800 equivale a 100%, então 85% equivale a quê? Você também podia ter feito isso. É o mesmo caminho, tá bom? Só cuidado na hora de montar a regra de 3, de montar ela certinha. Um outro exemplo, que aí já é, ao invés de diminuir, aumentar, é o preço de um livro é R$ 75,00. E aí a editora aumentou em 60% o preço dele. Bom, o livro custava R$ 75,00. Se aumentou em 60%, então vamos pensar. Originalmente, era 100%, né? O preço do livro. Se ele aumenta em 60%, o livro vai passar a valer 160%, certo? Vamos recapitular? Quando o salário diminui, era 100%, diminuiu em 15%, agora a gente vai receber 85% do salário. O livro que tinha um valor de 100% vai sofrer um aumento de 60%. Então, a gente vai pagar agora por esse livro 160%. Se o livro custava 75%, se o livro custava 75 e agora a gente vai pagar 160% dele, vamos calcular qual vai ser o novo preço do livro. Vamos fazer 160% de 75, tá ok? Essa multiplicação em cima dá 12.000 e essa daqui dá, e embaixo dá 100. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. Então, o novo preço do livro é 120. Outro jeito de calcular. Você podia calcular quanto é 60% de 75 e acrescer o valor. Só que é muita conta, então eu prefiro fazer assim direto. O preço do livro era 100%, sofreu um aumento, agora vai ser 160%. E para terminarmos esta mini aula, a gente está calculando quanto que é a porcentagem de cada número. Mas a gente também pode determinar o que porcento um valor entre uma grandeza ele representa. Como assim, Lucas? Vamos supor. Eu digo que eu tenho uma sala de aula com 40 alunos, ok? E desses 40 alunos, 28 são meninas. Qual é a porcentagem de meninas? Então veja que é o contrário do que a gente estava fazendo. Antes eu dava o valor em porcento e queria saber o valor real. Agora eu dou o valor real e quero descobrir qual é o porcento, ok? Então eu tenho numa sala de 40 alunas, 28 meninas. 40 alunos, 28 meninas. Então a gente pode fazer uma regra de 3 aqui, tá? 40 alunos representam
100% da turma. Então, 28 meninas representam o quê? Viram? 40 representa 100%, 28 meninas representam o quê? Como é que a gente resolve a regra de 3? Multiplicando cruzado. 40 vezes x, 40x. 100 vezes 28, 100 vezes 28. Multipliquei aqui por aqui, multipliquei aqui por aqui, tá? 40 vezes x, 100 vezes 28. 40 vezes x não dá nada, porque a gente não mistura letra com número. Mas 100 vezes 28 dá 2.800. Como a gente quer saber essa porcentagem x, eu vou isolar essa porcentagem x. Como é que eu faço? Tenho que tirar o 40 daqui. Como é que eu tiro o 40 daqui? Passando para o outro lado. Com que operação? Se ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Corto um zero apenas em cima e embaixo. Essa conta vai dar 70. Então, a porcentagem que representa a quantidade de meninas é 70%. Ou, eu tenho uma outra maneira de você fazer esse cálculo. Eu posso simplesmente pegar o número de meninas e dividir pela quantidade total de alunos. Aqui é um jeito, aqui é outro jeito. Simplesmente. Se você fizer essa divisão, você vai achar 0,7. Tá? Para achar a porcentagem, você multiplica aqui por 100. E isso vai dar 70%. Ok? Então, são vários aspectos da porcentagem que você pode estar utilizando para calcular. Então, calculamos como é que a gente calcula uma porcentagem, como é que a gente faz o aumento ou diminuição de porcentagem, e agora como a gente determina a porcentagem nessas duas maneiras que você pode escolher a melhor maneira. Beleza? Valeu? Bons estudos!